Deus seja sempre louvado. Irmãos, eu gostaria de primeiramente justificar esse som que está aqui, porque infelizmente está um barulho ali fora e eu não gostaria de atrapalhar o que vocês têm que ouvir. Talvez o som pode até incomodar alguém, não sei se está muito alto, mas eu vou tentar abaixar um pouco aqui. Se vocês ouvirem algum outro barulho, não é daqui da minha casa, certo? Porém, vamos tratar o assunto mais importante, que é o da palavra de Deus. Já orei ao Senhor, orei por todos os inscritos já essa manhã, embora não gravei, mas eu ainda pretendo gravar mais tarde, e Deus nos dará uma direção, certo, irmão? Se eu não gravar hoje mais tarde, amanhã pela manhã, com a ajuda de Deus, irei gravar. Talvez esse som possa até atrapalhar vocês. Eu vou tentar baixar mais um pouco, e parece que houve um certo silêncio ali fora. Vamos ver. Isso me incomoda, irmãos, porque eu gosto de deixar a pronúncia daquilo que eu falo bem clara. Infelizmente, nós não vivemos sozinhos no mundo, não é? Então, nós vamos pedir. Infelizmente, eu digo porque tem pessoas que, se souber que você está falando do Evangelho, aí que ele faz mesmo para que você seja interrompido, porque os cristãos são perseguidos de todas as formas, irmão. E é sobre isso que eu vou falar hoje no texto que Deus me dá de ler aqui. Primeiro quero saudar a todos os irmãos do canal com a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso eterno Deus, e que Deus possa abençoar a todos os inscritos e aqueles que irão também ler, ou melhor, ouvir o que Deus vai me dar de falar, que é algo muito importante, irmão, de grande relevância para todo aquele que crê no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, algo que muitos não estão percebendo, irmãos, estão na sua simplicidade, acham que só a sua denominação vai ser salva. Irmão, você tem que mudar rapidamente desse pensamento exclusivista para você não perder o direito da vida eterna. Porque imagine você pensando que só a sua denominação vai ser salva, você já está julgando as outras, e você pode sim ser incluído numa pena gravíssima. Sabe qual? De querer ser juiz no lugar de Deus. Isso é grave, irmão. Tenhamos cuidado. Então aqui eu vou ler, irmãos, no capítulo 24 do livro do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 6. Isso não é para atemorizar ninguém, nem para que ninguém ficar depressivo, certo, irmãos? Mas é para alertar a igreja de uma forma geral. Dizendo aqui: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Amém. Então aqui fala, irmãos, no 24 de São Mateus. Eu não quis ler o capítulo inteiro, apenas do versículo 6 até o versículo 14, 24 do Evangelho de São Mateus. Algo que nós já podemos dizer que estamos vendo na Terra. E ultimamente, irmãos, vemos países que ninguém sabe explicar de onde vem o fogo, fumaça saindo de debaixo da terra. Irmãos, coisas que nunca se ouviu dizer
estão acontecendo agora. E por último, nós vemos aqui, irmãos, algo que está chocando toda a humanidade. Talvez ninguém perceba. Você está aí no Brasil, eu estou aqui na Europa, eu estou bem, você também. Mas, irmãos, nós não devemos pensar apenas em nós mesmos. E que nós somos, vamos dizer assim, não vamos ser atingidos. Nós não sabemos, irmãos. Vejamos, irmãos, o que está acontecendo no Afeganistão. Eu pergunto, será que existe missionários evangélicos lá no Afeganistão? O que você me diz? Uma pergunta. Eu posso lhe dizer uma resposta antes que você diga. Existe. E todos os cristãos no Afeganistão estão extremamente vulneráveis depois da saída do exército norte-americano daqueles lugares. Eles ficaram vulneráveis porque havia até então um governo afegão que dava, embora, irmãos, existisse lá o islamismo, que é a maior das crenças que existem lá. Mesmo assim, este presidente que cuidava agora ultimamente do Afeganistão, que foi depois que no dia 11 de setembro que houve o atentado nas Torres Gêmeas, que agora já vai se completar já mais alguns anos, foi triste, e o presidente lá dos Estados Unidos então fez uma incursão contra o Afeganistão para prender os talibãs, esses que eram utilizados para serem formados, ensinados, para serem doutrinados e ensinados na Sharia, que é uma lei islâmica. Sharia é uma interpretação do Alcorão de uma forma extremista. Então, se o governo que estava lá quando os Estados Unidos chegou e houve uma retaliação, mas houve uma vitória americana, os americanos expulsaram eles das capitais e eles se esconderam. Eles não ficaram parados, eles tiveram filhos. Lembra aquela história da serpente que eu falei para vocês? Por isso que Deus mandava entrar e exterminar a cidade. Eles tiveram filhos, aqueles que morreram há 20 anos atrás, irmão, tiveram filhos. Os filhos cresceram na mesma ideologia, na escola da Sharia, estudando as mesmas coisas que são permitidas somente dentro do Alcorão. Porém, o Alcorão, irmão, ele é interpretado de uma forma mais assim superficial. Ele não quer dizer tudo aquilo que eles entendem. Eles entendem no ponto e letra e vírgula. Eu não estou defendendo o Alcorão nem o islamismo, irmão. Muito pelo contrário, estou falando a verdade. Existem islâmicos que não são assim. Tanto é que o país, quando estava sendo governado por esse presidente que estava lá, ele não era tão perseguido. As mulheres poderiam ter liberdade de estudar e etc, etc. Mas com essa retirada rápida dos Estados Unidos, que eu particularmente, irmãos, não entendo de política, mas eu acho que eu não sou contra que os soldados deveriam de sair, mas deveriam de ter uma, vamos dizer assim, uma substituição. Iam um pouco e depois aqueles que não foram vinham. Não precisaria ficar, irmão. Eu sei que é muito gasto, mas uma vida humana vale muito. Eu garanto que se tivesse petróleo, alguma coisa ali bem próximo, talvez não seria desta forma. Todavia, ali é um lugar muito estratégico para algumas nações, a qual eu não vou aqui referir nomes, porque o meu canal se trata de evangelização e não de geopolítica. Mas como envolve os cristãos, eu tenho por obrigação de alertar os irmãos cristãos de todo o mundo, irmãos. Todos os cristãos estão extremamente vulneráveis agora às perseguições controladas pelo Talibã,
porque o presidente afegão já saiu do país. Muitos afegãos estão tentando sair do país. Eu vi uma imagem assim muito triste de pessoas se agarrando no avião americano pelo lado de fora, achando, irmãos, que eles iam conseguir sair. Ora, irmãos, para quem nunca viajou de avião, saiba que quando o avião atinge uma determinada altitude, ele chega a ficar a 34 graus abaixo de zero, a 20 graus abaixo de zero. Como é que uma pessoa, irmão, vai conseguir viajar do lado de fora do avião? Não existe lógica. O desespero faz a pessoa fazer coisas que são inimagináveis, certo, irmão? Só se for um milagre de Deus mesmo. Não vou dizer que não. E essa perseguição e as áreas controladas pelo Talibã, que são opressivos e que não respeitam a fé cristã no país, eles não respeitam. Eles não, até agora eles estão dando uma de bonzinhos. Mas, irmão, o diabo também parecia tão bonzinho quando ele falou com Eva, não é? Presta bem atenção no que eu estou falando, irmãos. Isso cabe a nós também. Você pode dizer, mas eu não sou de lá, eu estou aqui no Brasil, estou em Portugal, estou em tal lugar. Irmãos, presta atenção até o fim disso que eu vou falar aqui, que serve para todos nós. Eles são cristãos. O Senhor Jesus falou que se machucar o dedo do pé, o corpo todo sente. Então, se eles são cristãos, independente, irmãos, da ideologia que eles seguem, da forma da liturgia do culto deles, que são muitos evangélicos. E não tem um só, irmãos. Eu fiz uma pesquisa, há milhares de evangélicos lá, milhares. Inclusive, eu tenho aqui uma palavra que foi pregada agora há poucos dias lá no Afeganistão por um evangélico, e eu vou passar para os irmãos também. Tive essa informação, certo, irmãos? Então eles estão opressivos, eles dizem que não vão ser, mas eles vão continuar a serem opressivos. Agora no momento eles estão que nem os anjinhos, vão liberar as mulheres, vão fazer isso, fazer aquilo. Isso é mentira. Daqui a pouco que eles estiverem no poder, eles vão tratar as mulheres, irmão, de uma forma terrível, como já estão tratando, e a mídia internacional não está mostrando, certo, irmãos? Mas eu posso dizer isso com informações fidedignas. Não sei se o YouTube vai permitir que esse meu vídeo fique no ar, mas eu vou passar porque eu sinto. Seja feita a vontade de Deus. A fé cristã no país, estima-se que há milhares de cristãos no país. E estima-se também que 70% a 80% das mulheres que vão sofrer mais. Elas vão ter muitas dificuldades, porque antes elas podiam dirigir, podiam ir à escola, podiam entrar no mercado sozinhas. Por os irmãos terem ideia, anteontem uma afegã cristã, ela quis entrar no supermercado para comprar alguma coisa, e o dono do mercado, embora era afegão, ele ficou com medo que ela estava sem o marido e disse: olha, a senhora sai daqui rapidamente, a senhora está sem o seu marido, não estava coberta, e se chegar algum soldado afegão aqui, vai lhe prender e pode lhe fazer algum mal. Ela teve que voltar rapidinho para casa, irmãos, com medo de ser presa, se fechou dentro de casa. Isso há muitos casos. E agora eu pergunto, irmãos, e os governos internacionais, os países que se dizem cristãos, que defendem os direitos humanos, como é que fica uma situação dessa? Não adianta somente, irmãos, abrir fronteiras para que os povos dessas nações possam se refugiar em outras nações, porque mesmo assim, se nós olharmos, não haverá condições de receber todas essas pessoas, irmãos. São muitas. Muitos estão querendo sair, porque já descobriram, irmãos, que aquilo ali é algo diabólico. Esse Talibã é coisa do Satanás, irmão. Esses homens são de queimar no fogo do inferno, se não receberem a Jesus Cristo como seu Salvador. Sei que algum pode até ouvir o meu vídeo, não gostar, mas eu não tenho medo, irmãos. Eu não tenho medo. Graças a Deus, se Deus me mandasse lá para pregar e me desse condições, eu não teria medo. Porque
não pela minha capacidade, não que eu sou valente, não que eu sou forte, eu não sou nada, mas é Jesus Cristo que colocou isso dentro de mim. E só Jesus Cristo pode tirar, irmão. Eu sozinho, eu não saio nem daqui para a rua, irmão. Nem do sofá que eu não levanto. Mas com Jesus Cristo, se Ele estiver comigo, eu posso saltar uma muralha. Porque o único Deus que eu sirvo é o Eterno. É aquele Deus que tirou o povo do Egito. Contra esse Deus, irmão, não existe nenhuma resistência. Ele é eterno, Ele é maravilhoso. Ele é o Elohim, é o eterno Deus de todo o universo. Não existe outro Deus. Não adianta eles dizer que o Deus deles é Deus. Eles podem achar que é. Para mim, o único Deus é Elohim. Eles fiquem lá com as crenças deles. Eu não estou aqui criticando ninguém. Mas Elohim, o Deus eterno de Israel, esse sim é o meu protetor. E Jesus Cristo, que em hebraico é Yeshua HaMashiach, eu creio nele como Filho do Eterno, como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Posso estar errado em alguma interpretação, mas o Eterno, Yeshua HaMashiach, o Espírito do Eterno, são para mim a fortaleza, aleluia, que me contém em pé, que me faz ficar em pé, porque sem eles, aí eu não teria condições de nem falar aqui. Por isso eu não tenho medo de falar, irmãos, porque já estive em lugares de guerra e já fui apontado metralhadoras para minha cabeça, e se fosse para mim ter morrido, eu já teria morrido naquele tempo. E morrer, a gente morre em qualquer lugar, tanto aqui como sentado, em pé, deitado. Quantos que morrem conversando, almoçando? Se o cristão ficar com medo da morte, irmão, então alguma coisa está errado nele. Temos que ter medo de perder a vida eterna, certo, irmãos? Então essas mulheres estão sofrendo, vão sofrer dificuldades de novo. Enquanto o governo norte-americano estava lá, eles davam respaldo, não havia essas coisas, certo, irmãos? Ainda que houvesse, eles iam em defesa. Agora eles não estão. Eu achei um pouco precipitado isso que aconteceu. Todavia, irmãos, eu não sei. Como eu não entendo, irmãos, perdoe o barulho aí. Como eu não entendo de geopolítica, de política, também tenho que compreender que muitos estão lá há muito tempo, que não veem suas famílias, tem todos esses lados, mas poderia haver uma revisão. Em todo caso, eu não compreendo isso, e então não vou entrar nesses detalhes. Porém, irmão, as mulheres passarão por processos difíceis, pode ter certeza. Muitas não vão poder, eles dizem que não tem problema, que agora eles vão receber as mulheres para trabalharem, irmão, mas eu vou mostrar para vocês o que aconteceu agora esses dias, tá? Notícias recentes. Notícias recentes, irmãos. Agora há pouco tempo, eles casam antes da idade legal, costumam-se ter, os talibãs, um casamento forçado para usar como garantia o extremismo dos talibãs, para que esse extremismo continue. Eles geram filhos e já começam a ensinar os filhos desde pequeno a serem terroristas, certo? A serem pessoas do mal, certo, irmãos? Já as mulheres cristãs são abusadas mesmo, de todas as formas, certo, irmãos? Quando elas são pegas e descobrem que elas são cristãs, elas são abusadas. As crianças são abusadas. Um abuso físico, psicológico, e não há uma autonomia social para a mulher. Ela não tem assim autonomia na sociedade. Eles, nas reportagens que está vindo para o Ocidente, estão mentindo. É característica do adversário, é característica de Satanás, é mentir. Ele mente, e os homens que estão cegos espiritualmente às vezes acreditam na mentira desses demônios. Deus que me perdoe falar esse nome neste vídeo, irmãos. E da mesma forma, as mulheres podem ser mortas, se elas não podem ter uma liberdade social, uma liberdade financeira. Se elas forem descobertas que são cristãs, elas podem ser mortas, podem ser mantidas em casas
tiradas dos seus maridos, vendidas como escravas ou prostitutas. E os homens cristãos, da mesma forma, sofrem ameaças, torturas, prisões, mortes, certo, irmãos? E sofrem moralmente também, porque imagine se ver a sua mulher ser tirada dele. Imagine como é que fica um homem desse. E muitos são mortos, muitas mulheres são sequestradas, tomadas dos seus maridos. E nós vemos que a capital, Cabul, fica no sul da Ásia, um lugar estratégico, tanto para a China como para a Rússia. Certo, irmãos? O idioma falado lá é o Pasto Dari, tem 38 milhões ou mais de população. Existe uma população cristã de milhares, não diz aqui o número, fiz uma pesquisa sobre isso. No início da retirada das tropas americanas do Afeganistão, pregadores e líderes cristãos logo foram até o presidente que estava no momento ainda no país, antes de fugir, porque ele fugiu, e tomaram uma decisão muito difícil. Eles decidiram registrar formalmente a igreja, né, irmãos, perante o governo afegão. Mas não adiantou nada, porque o governo afegão foi embora, fugiu, com medo. E os talibãs tomaram totalmente o governo. Um pregador afegão, em lágrimas, ele ouviu um relato agora, esses dias atrás. Se eu não me engano, dia 14 passado, eu não marquei a data ali, faz poucos dias, que uma aldeia foi tomada pelo Talibã, isso antes deles entrarem na capital, e foi tomada pelo Talibã, e esse nosso querido irmão, que é evangélico, não sei qual denominação, estava trabalhando lá há alguns anos no evangelismo. Veja, não é da sua denominação, você que se diz exclusivista. Eu acho que nenhum da sua denominação ainda foi lá. Presta bem atenção, irmão, por isso que nós não podemos achar que só nós vamos ser, só um grupo vai ser salvo. Ele viu o relato de um irmão cristão que viu a sua filha de 14 anos arrancada dos seus braços e forçada à escravidão sexual. 14 anos. Isso antes deles entrarem agora na capital, falando que não vão fazer nada, se já alguns dias atrás já tinham feito isso. Então eles são mentirosos, enganadores, espíritos malignos, nuvens sem água, que o Senhor virá sobre eles de repentino e exterminará. Glória ao nome do Senhor, essa raça diabólica. Apenas aquele que crer em Jesus Cristo como seu Salvador será salvo. E nem o profeta deles e nem o Deus deles não terá poder nenhum sobre o eterno de Israel. Escute o que eu estou falando. Posso ser censurado, mas eu vou falar a verdade aqui. Glória ao nome santo do Senhor. Então ninguém consegue sair de lá, irmãos. No sábado, dia 15, os talibãs já estavam andando pelas ruas de Cabul, que é a capital. E os irmãos cristãos escondidos, orando e chorando, muitos pelos cristãos afegãos que ainda não tinham conseguido se esconder. E no último domingo, não sei se foi esse ou outro, eles reunidos em um lugar secreto, não sei se numa caverna ou numa casa, Deus mandou uma palavra no livro de aos Romanos, capítulo 10, onde fala, onde o Senhor lembrou a todos que devemos edificar nossa fé em Jesus Cristo, a única pedra angular que pode resistir à tempestade. Então eles estão firmes em Jesus Cristo. Lá não tem placa denominacional, lá não tem mais nada. Agora só tem a fé que eles têm em Jesus Cristo. Eu pergunto para todos os irmãos, todas as denominações, é tão fácil mandar uma pessoa em missão para a Europa, para alguns países da África, onde tem hotéis, onde tem dinheiro que a própria igreja fornece, a pessoa vai ainda
e ainda quando não é honesto, desfruta daquele dinheiro para a sua própria manutenção da sua vida secular. Mas eu pergunto, alguém da tua denominação foi lá, irmão, para você se bater no peito e dizer que você é o único que vai ser salvo? Eu pergunto, e esses que estão lá, que nem conhecem que você existe, nem conhecem o nome da tua denominação? Eu creio que Deus vai fazer milagre com esses irmãos, mas eu quero pedir, irmãos, como está escrito aqui, que eu acabei de ler, vamos orar por eles. Vamos orar, você, irmão, irmã, que está ouvindo esta mensagem. Parece que não é uma palavra, não é? Mas é uma mensagem que eu quero transmitir para você. Você que tem liberdade de ir e vir, que está aí no Brasil, que está aqui na Europa, em países ocidentais, que não nos foram ainda tirados essa liberdade. Saibamos que houve uma investigação agora, há poucos dias, de uma pessoa que conseguiu um acesso a uma carta escrita de um líder talibã. Estou falando isso de fonte segura e me reservo a dizer aonde vi essa notícia. Escreveu para uma missionária que está lá evangelizando, que nós vamos atrás de vocês. O líder talibã escreveu, nós vamos atrás de vocês. De vocês quem? Dos cristãos. Quer dizer que isso não quer dizer que é só com eles, irmãos. Eles têm raiva e odeiam os cristãos. Eles querem acabar com os cristãos. Isso quer dizer que quer acabar comigo, com você que é cristão. Certo, irmãos? Será que isso não tem nada a ver com o anticristo, com a besta do Apocalipse? Irmãos, vamos nos preparar. Não fique depressivo, não fique com medo, não deixe de estudar, não deixe de trabalhar, não deixe de fazer os seus propósitos, o seu futuro. Como eu sempre digo, nós não sabemos se isso vai ser agora ou se vai demorar. Viva a sua vida como se cada dia ela fosse terminar. Viva o hoje, deixe o amanhã, que o amanhã cuidará de si mesmo. Não é que você vai gastar tudo que você tem hoje, porque amanhã você não... Não, faça as suas reservas, faça o seu trabalho honesto, programe as suas férias, saia com a sua família, vá à tua denominação se você quer. Se você já não é mais filiado a nenhuma denominação, reúna-se na sua casa, leia a Bíblia, adquira a Bíblia. Um conselho que eu dou para vocês todos, adquirirem a Bíblia. Nós não sabemos até quanto tempo nós teremos Bíblias sendo comercializadas em qualquer país, porque as coisas estão muito próximas. Irmão, o Afeganistão não é muito longe. E outros países que também que estão apoiando. Tem alguns países que já estão apoiando o Afeganistão. Estão apoiando o Talibã. O Talibã, porque agora vai ser Talibã, vai trocar até a bandeira. Eu vi uma reportagem que um afegão pôs a bandeira nas costas, corajoso, e disse que ninguém vai tomar nossa bandeira. Pode me dar 30 tiros, mas eu morro com a bandeira na mão. Olha, irmão, eles são corajosos, um povo corajoso. Viver num lugar daquele, debaixo de um regime maligno, que isso é um regime maligno, irmão. Não tem nada. Quem não crê em Jesus Cristo, crê em quem? Crê no adversário. No sentido que eu quero dizer, quem blasfema contra Jesus Cristo. Porque eu respeito, tem religiões que não creem em Jesus Cristo, mas também não falam mal. Conheço ateus que não creem em Jesus Cristo, mas nunca xingaram Jesus Cristo. São meus amigos. Eu conheço pessoas que são de outras crenças religiosas que respeitam a minha fé. Eu respeito a deles. Não há uma agressividade, uma intolerância, não existe isso. Mas um partido intolerante, irmão, contra as leis ocidentais, contra os governos, irmãos, é muito trágico. Vai começar a acontecer. Como é que eu estou profetizando? Terrorismos, homens-bomba, essas coisas todas são o que eles gostam de fazer. Eles pregam uma ideologia totalmente contrária àquilo que nós do Ocidente cremos. Eu não estou generalizando, pode até que tenha alguém lá que não pense assim, que Deus tenha misericórdia, mas, irmãos, vamos nos cuidar mais agora, mais na oração,
mais na consagração e orar pelas nações e lembrar desses nossos irmãos. Eu terei que encerrar aqui, porque o barulho aqui fora está muito grande. Agradeço a Deus por tudo, saúdo a todos. Passem esse vídeo, irmão, para a frente. Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus. E para você, irmão e irmã, que crê em Jesus Cristo, fica firme. E para você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, ainda há tempo. Entre em contato conosco. Nós teremos o prazer de responder. O nosso e-mail é simõesraul83@gmail.com. E ali, você mandando um e-mail, eu envio o meu WhatsApp e você me adiciona e nós conversamos. Já mandei o WhatsApp para várias pessoas, mas até agora não fui adicionado. Fui adicionado por algumas, mas eu mando mensagem e eles não me respondem. Então, eu não sei se eu mandei errado, se houve algum engano. Todavia, os irmãos observem aí se tem alguma mensagem de uma pessoa que se chama Raul, sou eu. E se você precisar de algum auxílio espiritual, procure-nos. Nós não temos nada, mas o que temos é do Senhor Jesus. Ele é o tudo no nosso nada. Deus os abençoe a todos e honra e glória para todos sempre, ao eterno e a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.